e-mail. Um e-mail enviado por Marise Campos. Oi, Marise, tudo bem? Tudo? Que ótimo. Jô, mais 3 pensamentos. Ela sempre manda pensamentos interessantes sobre homem e sobre mulher. Esse aqui é do Henny Youngman, um famoso comediante americano que toca violino e faz one-liners, piadas de... O que é em inglês one-liner? Você sabe, Milton? Você quer? Online. One-liner são piadas de uma linha só. E sobre o assunto, o Henny Youngman diz o seguinte: o homem, para quem a mulher é um livro aberto, geralmente só gosta de ler na cama. Tem outra da atriz Jaja Gabor que diz o seguinte: sou a favor de famílias grandes. Toda mulher devia ter pelo menos 3 maridos. E a Patrícia Balan que diz: você não consegue fazer um homem de bobo. Eles já nasceram assim. Olha só, gente, ela já cobriu guerra, economia, política e agora, todas as noites, você pode vê-la sempre elegante e bonita no Jornal da Globo. Ana Paula Padrão, venha pra cá. Ana Paula, você nasceu... Chega mais um pouquinho pra cá. Chego. Você nasceu em Brasília. Em Brasília, eu acho que eu sou a primeira geração da cidade. E o fato de ter nascido em Brasília, de alguma forma, influenciou na opção da tua profissão? Eu acho que na opção não, Jô, mas Brasília era uma cidade muito efervescente na minha adolescência. Era um caldeirão cultural, porque tinha muita gente, não só de outros lugares do país, mas de outros lugares do mundo. Filhos de diplomatas, filhos de pessoas que estavam indo servir em Brasília de alguma maneira. Então eu tive referências culturais da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Itália. E fiquei muito curiosa com relação ao mundo, eu acho. Mas naquela época, tudo que eu queria na vida era ser bailarina, eu nem pensava em jornalismo. Você dançava balé? Você ainda faz aulas de balé? Não, não faço mais. Eu larguei o balé aos 18, 19 anos e nunca mais achei graça em nenhum outro exercício. Hoje eu sou uma grande preguiçosa para essas coisas. Mas veja. Aliás, eu vi hoje na Globo News uma entrevista com o Ismael Guiser, que é um mestre do balé. Eu até pedi a produção para convidar o Ismael para vir aqui conversar comigo, porque ele é uma figura sensacional. Mas a pessoa, quando se dedica ao balé, da forma que você está dizendo, quer dizer, até os 18, você queria ser bailarina mesmo, né? Eu gostava muito de dançar, eu dei aula durante muitos anos, me profissionalizei. Mas sabe qual é o problema? É uma profissão... bailarina? Como bailarina, eu dei aula, fiz parte de vários corpos de baile em Brasília e tal. Mas é que o balé é muito espartano, Jô. Você demora 2 anos para subir a sua perna 10 centímetros, tira 2 semanas de férias e aquele trabalho todo foi embora, desaparece. Você tem que fazer muitas horas de aula por dia. É uma profissão muito mal remunerada no Brasil, então você tem que dar muitas aulas também para ter alguma fonte de renda. E eu tinha outras ambições, até intelectuais. Eu queria fazer faculdade, eu queria conhecer o mundo, eu queria fazer outras coisas. Então foi uma opção muito racional ter deixado o balé. Mas meu coração... Você sabe que eu gosto tanto que eu tenho dificuldade de ir a espetáculos de balé, porque eu fico muito emocionada, não gosto de ver, me lembro, não é legal. Queria estar lá, no palco, chora. Choro, Alberto. Agora, Ana... Você, como sendo uma mulher bonita... Bonita é a Michelle Pfeiffer, meu amigo. A Michelle Pfeiffer é mais ou menos. Você é linda, ela é muito bonita. Ela é interessante. Tá bom. Não, mas olha, por que precisa ter só um padrão de beleza que é loura de olho azul, o rosto retangular? Não, imagina. Tem outro padrão que é muito bonito, como a Ana Paula Padrão, por exemplo. Eu sabia que esse trocadilho ia aparecer. A pergunta é absolutamente objetiva, não é uma pergunta, não é um elogio, é uma constatação. Para uma jornalista que vai entrevistar uma pessoa, que vai cobrir uma guerra, enfim, o fato de ser bonita, conhecendo o império machista que domina o mundo, isso às vezes atrapalha. Tem entrevistado
que tenta fazer um charme a mais, ou que tenta desviar a conversa? Como é que é? Olha, Jô, comigo nunca... É difícil acreditar. As pessoas me perguntam isso e é difícil para elas que essa acreditar. Nem original é. Assim como trocadilho. Deixa eu te dizer, não faz a menor diferença. Ser mulher ou ser homem, ou ser bonito ou não ser... Eu acho que quando você vai entrevistar alguém ou quando você está buscando uma informação profissional de alguém, seja numa guerra, seja numa situação de risco ou num gabinete em Brasília, você estabelece o tom que aquela relação vai ter muito rapidamente. Então, em 2, 3 conversas com uma pessoa, a pessoa passa a saber o que você quer ali. Então, você quer uma informação, você... assume uma determinada posição que impede as pessoas... Eu costumo dizer o seguinte, mulher só ouve aquilo que quer ouvir. Não, se você não der nenhum espaço para isso, nada acontece. Mas, e olha, eu cobri guerra, fiquei no meio de um monte de soldados sérvios que estavam lá 3 meses, 4 meses lutando, entendeu? E não aconteceu absolutamente nada, nenhuma insinuação. Cobri os gabinetes de Brasília, que são quase tão perigosos quanto a guerra. Às vezes mais, às vezes... E nada nunca aconteceu. Não, mas a impressão que eu tenho, quer dizer, eu acho que o fato de ser mulher facilita a comunicação, quer dizer, mesmo por telefone, eu acho que abre certas portas, não abre? Assim, as pessoas não tratam... Olha, como eu não sou homem, eu não sei qual é... Eu não tenho parâmetro de comparação. Eu não sou mulher, mas eu sei que é... Eu sei. Mas comigo nunca aconteceu. Tanto que o patrimônio que eu acumulei durante os anos foi um patrimônio de seriedade. As pessoas se referem a mim como uma jornalista séria, uma pessoa... Mas o que eu tô falando, então, uma coisa não impede a outra, Aninha. O que eu estou dizendo é o seguinte. Vou dar um exemplo. Eu estou em Nova York. Aí eu ligo para pedir uma informação. Eu não estou falando aqui, que aqui eu me identifico, as pessoas me conhecem, tudo bem. Mas eu estou em Nova York. Eu ligo para pedir uma informação, eu sou tratado de uma maneira... mais rápida e mais seca. Aí quando a informação não vem do jeito que eu quero, já aconteceu algumas vezes, se tá a Flávia comigo, por exemplo, eu peço para ela ligar para a mesma pessoa, no mesmo lugar, ela liga, claro, minha senhora, isso, não sei o quê, facilita a comunicação, e é por telefone, quer dizer, pode não está nem... nem... Eu não tenho, realmente não sei, assim, não é o depoimento que eu tenho de colegas jornalistas homens. Mas é verdade que o mercado jornalístico ficou muito feminino. Você entra nas redações hoje, a quantidade de mulheres e mulheres ocupando posições importantes, como colunistas. Pega os colunistas de economia, de política dos jornais hoje, Tereza Cruvinel, Cristiana Mendes Lobo, Dora Kramer, Miriam Leitão, quer dizer, tem muita colunista mulher fazendo um trabalho muito importante e as redações estão cheias de mulher. Então, talvez a gente se comunique melhor, talvez a gente tenha o dom da comunicação mesmo. E é mais competente. Muito obrigada. É verdade, a mulher é mais competente. Eu vejo na minha produção, a Anne, que é chefe de produção, é mulher. Claro que os rapazes às vezes ficam até meio, sabe, o Paulo Val, que é até meio viado, ele às vezes fica... que dirige o programa, às vezes ficam assim, mas espera lá, não sei o quê. Mas, por exemplo, na área do jornalismo, as jornalistas todas que trabalham comigo são todas moças, são todas meninas. E são da maior competência, quer dizer, levam muito a sério o que fazem. Eu acho que mulher, quando se dedica a alguma coisa, se dedica de uma maneira tão integral que, enfim, tem que ser competente naquilo que faz mesmo. Eu, 90%, meu voto, por exemplo, 90% das vezes eu voto em mulher, voto em candidatas, mais do que em candidatos. 90%, meu voto, por exemplo, 90% das vezes eu voto em mulher, voto em candidatas, mais do que em candidatos. E você vê no Congresso mesmo, o Senado era uma casa... quando eu comecei a cobrir o Senado há 15 anos, era uma casa de coronéis, homens de famílias tradicionais da política, mais velhos. E hoje ele está arejado, o Senado. Quer dizer, tem executivos, tem muitas mulheres. Eu acho que a mulher está ocupando... Não tinha nem banheiro feminino no Senado. Não tinha. Tiveram que construir banheiro feminino. É verdade. Agora, Ana, você quando começou a fazer televisão, você começou trabalhando em rádio? Eu comecei em rádio. E fazendo o quê? Não? Eu comecei fazendo um programa rural, que era voltado para pequeno produtor rural, na Rádio Nacional em Brasília. E ele tinha uma repercussão muito grande, porque a gente dava informações para pessoas que não tinham informações, como, por exemplo, o preço mínimo do arroz, e aí um cara que plantava um pouquinho de arroz lá longe e tal.
era muito importante para ele aquela informação. E por isso eu acabei acumulando uma certa experiência nessa área de abastecimento. E aí, quando eu comecei a fazer jornalismo nessa mesma rádio, foi em 86, no fim de 86, no auge do desabastecimento do Plano Cruzado, onde eles estavam laçando boi no pasto, você lembra disso? Precisavam de alguém para cobrir abastecimento e era uma área muito carente, muito pouca gente entendia disso. E eu acabei indo parar na economia por causa dessa experiência que eu tive antes no programa rural. Qual foi o maior gafe que você deu na rádio, assim? Deu alguma gafe, assim, que você se lembra até hoje? Não, mas eu me lembro desse comecinho, que foi assim, eu estava começando no jornalismo, tinha acabado de sair desse programa rural, e uma menina foi cobrir uma entrevista na Secretaria de Abastecimento e Preços. Quando ela volta, o chefe pergunta: foi tudo bem? Não, foi tudo ótimo. Entendeu tudo? Dá para fazer a matéria? Não, eu só não entendi o negócio da arroba do boi gordo. Tinha um negócio de um boi em pé também. E foi assim que eu virei repórter, porque eu sabia o que era o boi gordo, boi em pé. Arroba. Ela pensou que tinha roubado algum boi. Ela não estava entendendo. Não estava entendendo. Você é míope? Sou. Eu tô de lente. Tá de lente? Você se dá bem com lente? Não, não me dou. Eu uso só para apresentar. O dia inteiro você me vê de óculos. E eu uso óculos sem problema. E já teve algum problema por causa da miopia, não? Teve. Teve uma vez que eu estava fazendo... Foi quando eu decidi que eu realmente tinha que comprar um par de lente e passar a usar em situações estratégicas, porque eu ia entrar ao vivo no Jornal Nacional, em Brasília, no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, nas galerias, existe um vidro que separa as pessoas que assistem à sessão dos parlamentares lá embaixo. Mas naquela época não tinha, era uma bancada dessa altura, mais ou menos. E eu estava pronta para entrar, eu ia dizer que aconteceria uma votação dali a poucos minutos. Só que a votação foi antecipada, o presidente da mesa apertou o botãozinho e ia aparecer no painel eletrônico o resultado da votação. Então eu disse, olha, vou ter que dar o resultado, vou ter que dar o resultado. Eu estava sem lente. Então eu botei em cima da bancadinha a minha agenda, meu óculos. E não deu tempo de combinar nada com o cinegrafista, mas ele percebeu a minha angústia, porque eu não ia ler nada no painel eletrônico. E eu comecei, então terminou agora há pouco a votação, vamos ver o resultado do painel eletrônico. Virei para o painel, o cinegrafista, por uma luz, enfim, virou a câmera para o painel. E eu peguei o óculos em cima da bancada, olhei o painel e, bom, não sei quantos sim, não sei quantas não, abstenção e tal. Voltei, botei o óculos em cima da bancada de novo, terminei ao vivo, Ana Paula Padrão, ao vivo para o Jornal Nacional. E quando eu vi, voltei para pegar a agenda e o óculos, na correria, o óculos tinha caído lá embaixo. E eu olhei assim para baixo, tinha uns 2 ou 3 deputados assim, caiu alguma... Bom, deve ter caído na cabeça de um deles, entendeu? E aí eu resolvi que eu tinha que comprar um par de lentes. E no Afeganistão? O Afeganistão foi um projeto, é quase um filho, assim. Foi um projeto de 1 ano e 3 meses. O projeto inteiro talvez tenha sido até mais difícil do que a viagem, porque convencer os representantes do governo talibã a conversar comigo, primeiro a conversar, o visto então foi 1 ano e tanto depois que eu consegui, e foi uma grande experiência. Durante esse ano eu estudei muito a região, eu estudei muito o país, eu estudei muito a interpretação deles do Alcorão, que eu acho um livro muito bonito, ele é simples, ele é direto. E, enfim, mas tive que estudar a interpretação que é dada ali também ao livro. E você correu algum risco nessa viagem? Eu acho que eu corri mais risco na guerra em Kosovo do que no Afeganistão. O Afeganistão era muito tenso porque a gente não sabia se ia conseguir sair dali com o material que a gente tinha filmado. Nós fomos com microcâmeras, fizemos quase, eu diria que 80% do material era material clandestino, era microcâmera. E eu tinha muito medo de perder as fitas, porque, enfim, qualquer daquelas fitas que fosse confiscada ficaria com eles e nós seríamos punidos, certamente. Claro. Então a gente andava, eu e a produtora, a Guta Nascimento, com as fitas amarradas na cintura. A gente usava umas roupas mais largas, que são as roupas que se usam no Paquistão, que era uma exigência deles, o xadó. E por baixo a gente amarrava uma cinta com todas as fitas. Bom, no começo da viagem... Já foi gorda. Estávamos grávidas de fitas lá, assim, as duas... no começo da viagem eram 2, 3 fitas, no fim da viagem eram 40 fitas. E a gente dormia agarrado com as fitas, assim, isso era muito Mas vocês andavam cada uma com 20 fitas em volta do corpo? Amarrado na cintura. E teve um momento em que eles desconfiaram das gravações e nos pediram as fitas para ver. Ficamos num problema. E o nosso guia, que era um homem muito experiente, paquistanês, conhecia muito a forma de agir do governo talibã, ele disse assim, traga as 2 fitas menos importantes,
deixa eles olharem e pede para que voltem na hora do almoço para pegar as outras. Assim fizemos, e enquanto eles estavam olhando as duas, que nós perdemos, a gente fugiu. A gente fugiu. Como? Fugiu? Fugiu. A gente entrou dentro de um carro, ele parece um afegão, esse guia, ele botou um turbante preto talibã, ele tinha um passe, porque ele levava muita gente da afegão, ONU. Não, ele era paquistanês. E aí? Ele botou um turbante talibã, aquele turbante preto, o carro dele tinha um passe para ele transportar o pessoal da ONU, que, enfim, transita por ali. E aí passamos pelas barreiras na saída da capital, que é Cabul, correndo um certo risco, mas enfim, ele tinha o carro com passe, ele parecia um talibã, passamos. Só que aí a próxima cidade ficava a 400 e poucos quilômetros, mas não tem mais estrada no país, não tem mais nada, não tem telefone, não tem coisa nenhuma. Então nós tivemos que dormir 2 noites no deserto para alcançar a cidade seguinte, que era Kandahar, bem ao sul do país, que é a sede de fato do governo talibã. E então durante esse... Bom, tem tropas talibãs na estrada, sim, no caminho, e aí foi um risco grande, sim. Mas e na guerra? Em Kosovo foi mais... Teve um risco maior? O perigo era mais iminente. Enfim, a gente podia realmente morrer, porque quando nós chegamos, quando a OTAN ocupou o território de Kosovo, nós chegamos um dia depois. Mas, enfim, as tropas estavam entrando, tinha um plano. A OTAN entrava e os sérvios saíam em direção ao norte e esse processo ia durar 5 dias. Nós chegamos, a OTAN já tinha chegado mais ou menos na metade do caminho, em Mitrovica, que é uma cidade que é muito disputada, muito tensa. E a gente decidiu que as matérias boas estavam ao norte dali, onde os sérvios ainda estavam. Não valia a pena ficar acompanhando a OTAN o tempo todo. Era um risco ir onde a OTAN não estava? Era, porque a gente não ia ter proteção nenhuma. Mas também era onde se conseguiria material bom. Evidente. E decidimos ir. E seguimos um comboio de ônibus que estava indo retirar sérvios da região. Achamos que não tinha muito risco porque eles estavam indo por uma estrada principal, de repente eles pegaram uma estrada secundária, eu com um mapa aberto, tentando saber para onde a gente estava indo, para saber como voltar se precisasse numa situação de emergência, mas aí eu perdi completamente, não sabia mais onde eu estava. E aí começou a ficar perigoso, os ônibus pararam num acampamento de uma tropa sérvia e a gente foi sair do carro com a mão para o alto, dizer que éramos brasileiros e tentar falar com o comandante. Foi uma situação muito, muito, muito tensa. O comandante veio falar com você? Veio, falou conosco. E o fato de ser brasileiro, de alguma forma... Muito. Ajudou, nesse caso ajudou, né? Muito porque nós não éramos aliados, nós não fazíamos parte da OTAN. Eu acho que se fosse um país qualquer da OTAN, morreram alemães, morreram italianos, tentando fazer a mesma coisa, quer dizer... Mas o fato de ser brasileiro estrada, já ameniza, já... a gente via na estrada as barricadas, os sérvios apontando armas e tal. Enfim, ficamos 4 horas com eles e durante as 4 horas eu fiquei muito, muito tensa, porque eu achei... Aconteceu um episódio, inclusive, com a nossa produtora, que ficou dentro do carro, que era também a Guta Nascimento. Os soldados estavam muito bêbados, eles, claro. Enfim, tinha acabado para eles estavam voltando para casa. E eles ficaram meio que brincando de tiro ao alvo do lado do carro, assim, com a Guta que coisa dentro. Agradável isso. Agradável isso. Uma brincadeirinha. Você falou que no mapa você estava mapa para ver como é que voltava, tal. Você tem um bom sentido de orientação? Se você me soltar que eu não volto para o estúdio do Jornal da Globo. Então é bom a gente não se soltar juntos, porque cada um vai para um lado, que eu me perco em elevador. Olha, é verdade. Eu sempre quero sair pelos fundos. Eu estava voltando uma vez de Belo Horizonte para Brasília com um amigo, ele se cansou, falou: Ana, dirige agora? Eu falei: dirijo. Ele deitou o banco para dormir. Eu parei num posto de gasolina, abasteci, voltei 150 quilômetros na estrada, até que ele acordou e disse: mas a gente já passou por aqui. Eu falei: que nada, imagina, tal. Olha, vai firme. 300 quilômetros, 150 para ir, 150 para voltar. Me perco. Depois de toda essa experiência, e tendo dado tão certo, como é que você pensa, como é que você lembra, por exemplo, quando você começou em televisão, que teve alguém que disse: não, essa moça não é boa para televisão, não é seu caso. Você sabe que como eu não tinha ambição de televisão, eu queria fazer jornal, eu queria me formar logo para poder deixar a rádio, onde era quase um subemprego, e tentar uma coisa numa redação de jornal. Mas eu fazia uns freelas para a revista Senhor, e o editor da Senhor, que até já morreu, José Carlos Bardavil, de quem eu gostava muito, foi quem me levou para a televisão.
para uma TV local, a TV Brasília. E lá eu comecei a acreditar que eu poderia fazer carreira em televisão. Assim, ainda muito... Não acreditava, de fato, não. Mas, enfim, estava lá, as pessoas gostavam. É umas. E levei uma fita, estava abrindo uma TV nova em Brasília, e eu levei uma fita. E a pessoa que me atendeu, uma moça, disse, olha, volta aqui no dia seguinte, volta aqui amanhã, que eu vou te dizer o que eu acho. Eu voltei no dia seguinte, ela me entregou a fita de volta e disse, olha, desiste. Você não tem o menor jeito para isso, esquece, você nunca vai fazer televisão na sua vida, tenta jornal mesmo, que é melhor para você e tal. Peguei minha fitinha, botei debaixo do braço, e aí 2 meses depois a Globo me convidou, e eu tô na Globo até hoje. Por essa história do Garrincha, que com 2 anos de idade, um médico em Petrópolis falou, esse menino nunca vai andar. Garrincha. Olha só, Ana, e fazer o jornal da Globo, você está gostando de estar fazendo, quer dizer, ser âncora, né? Em português se diz âncora hoje em dia, não? Se diz âncora, eu acho. É, hoje. Né? Âncora do jornal. É bonito, né? Mas em português fica meio esquisito âncora, né? Mas tudo bem, âncora do jornal. Você sente falta das emoções, de andar com um monte de fita na barriga, de ir pro... Brincadeira. Olha, eu de tiro acho ao que é alvo. possível conciliar as duas coisas. Eu continuo sendo repórter na bancada, isso sem a menor sombra de dúvida. Claro. Eu apuro, eu pego o telefone, eu ligo, eu vou a Brasília quase toda segunda-feira. Eu continuo conversando com as minhas fontes, eu trago notícia para o jornal. Então eu continuo apurando muito, sendo muito repórter, que é o que eu gosto de fato de fazer. Mas é um enorme... Eu gosto de desafios, seja na guerra ou na bancada do Jornal da Globo, foi um enorme desafio. Eu não era da bancada, eu era da rua. Então, sentar ali, montar um jornal e tentar fazer com que aquilo fique bom, que as pessoas gostem, é um enorme desafio. Então, assim, já tem 1 ano e eu ainda acho que há tanto por fazer, eu quero fazer tanto mais no Jornal da Globo, e eu acho que é possível conciliar as coisas. Eu acho que vai chegar uma hora em que eu vou poder sair, fazer uma matéria fora, trazer para o jornal, trazer a matéria mesmo e não só a informação. Eu acho que eu vou chegar nesse momento no jornal. Isso eu acho ótimo também. A gente se conheceu mais em Sydney, né? Na Austrália, nas Olimpíadas. E você ia lá para aquela torre lá. 120 Quantos degraus você subia todo dia? Você subia de uma vez só? O problema é quando ventava, que a torre fazia assim, e você tinha que segurar no corrimão na escadinha, mas era divertido. 120 degraus. Lá no alto. Quantas vezes por dia? Mais de uma vez, né, ou não? Sim, porque tinham as chamadas, então eu ia, descia, depois subia, fazia de novo e tal. Mas eu acho que ainda tenho as pernas do balé, são fortes. Facilita. Ana Paula Padrão, olha, você é um amor, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Então tá, então vou continuar só mais um pouquinho. Eu nunca fiz isso, hein? Nunca fiz isso, mas vou fazer, que não vire um hábito. É que eu também tô gostando muito. Seguinte, o que seu pai foi fazer em Brasília, menina? Papai era advogado e ele foi trabalhar na Rádio Nacional de Brasília. Mamãe... Ela morava em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ela ouvia a Rádio Nacional de noite. Ela dizia assim, eu sou muito melhor do que essa locutora que está aí. Um dia, ela pegou o trem, foi para Brasília, bateu na porta da Rádio Nacional e disse, eu sou melhor do que a locutora que vocês têm. E aí fizeram um teste com ela passou a ser locutora da Rádio Nacional de Brasília, onde conheceu meu pai, que trabalhava lá no jurídico da rádio. Casaram-se na igrejinha Nossa Senhora de Fátima e eu nasci lá. Aninha. Mas peraí, e a sua mãe era locutora, Ana? Mamãe parou de trabalhar, era locutora numa rádio em Araguari. Sei. Eu não me lembro muito disso, porque ela parou de trabalhar um pouquinho depois que eu nasci. Mas quer dizer, ela já tinha uma experiência em Araguari? Tinha, ela tinha uma experiência lá, na rádio de lá. Você imagina, em 1959, era uma loucura, né? Era muito... Eu acho que eu sou careta perto da ousadia da minha mãe naquela época, de fazer o que ela fez. Evidente, chega lá, ó, eu sou melhor que essa moça aí. E ela fez. Bom, eu posso agora deixar ela embora? Mas agora eu vou ter que deixar. Ana Paula, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada, gente.